Bom, então vamos aí para a palavra do Senhor. Eu estou usando o livro de Atos, e quando você fala de uma igreja, exemplo de uma igreja que teme a Deus, você não tem como buscar em outro lugar a não ser na primeira igreja. Na igreja que, quando começou, lá nos primeiros séculos, né? Após a morte de Cristo, então é aqui que está a referência de uma igreja legítima. Uma igreja legítima, ela tem que ter essas características que nós vamos estudar aqui, que nós estamos estudando, né? Já estamos estudando aí ao mês que nós estamos vivendo aqui, o julho, né? E provavelmente nós vamos ingressar aí para agosto, não sei, o Espírito quem sabe. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Atos dos Apóstolos, estou com a minha Bíblia aqui na mão. Deixa eu beber aqui um pouco de água. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, o versículo é o 42 ao 47. E o subtítulo, que tem na minha Bíblia Almeida, estou usando a versão Almeida, o subtítulo aqui em cima diz assim: como viviam os convertidos. Como viviam os convertidos. Então, se eu quero ter a mesma glória, ver os mesmos milagres, ver as mesmas manifestações de Deus, ver o poder de Deus, não estou falando do poder da carne, não estou falando de cultos carnais, mentiras, invenções, falsas línguas, falsas interpretações de língua, falsas profecias. A maioria, tudo falso. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma igreja que manifestava Deus de verdade. Então diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, está aqui as palavras, aqui é o poder, aqui a tua igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Está aqui sendo representada pela primeira igreja e nos ensinando aqui como viviam os convertidos, não eram os convencidos. Porque hoje, meu Deus, nós temos muitas pessoas convencidas, não convertidas. Ó Deus, usa, Senhor, esses minutos preciosos para fazer algo maravilhoso no coração do teu povo. Meu Deus, eu oro no nome santo de Jesus para que o teu poder se manifeste gloriosamente em todos, para a glória do Senhor, e o povo santo de Deus digam todos graças a Deus, né? Família espiritual, vocês, família de instituição, povo adquirido por Deus, todos estão me ouvindo, santos e justificados pelo Papai Deus, todos. O tema é exemplo de uma igreja que teme a Deus. Primeiro nós temos que entender que temer não é ter medo. Porque na palavra temor, temer, vem da palavra grega, do grego, phobos, que vem dizer da palavra fobias, pânico, susto e medo. Eu não estou falando desse relacionamento com Deus. Deus não quer que eu e você tenhamos esse tipo de relacionamento com Ele, debaixo de medo. A pior coisa que tem, é você se relacionar com outra pessoa
o marido que põe medo da esposa, a esposa que põe medo do marido, pais que põem medo dos filhos, filhos que põem medo dos seus pais, esse relacionamento é muito violento, é muito feio, é muito pobre, é muito, sabe, distante de Deus. Esse tipo de relacionamento, provavelmente Deus está bem distante dessas pessoas. Então Deus não quer que eu me relacione com Ele debaixo de um medo, de um pânico, de uma fobia, de viver assustado. Olha, tem crente que vive assustado com Deus. Estou assustado com Deus. Eu tenho paz com Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter paz com Deus. Aqueles que foram justificados, eles têm paz com Deus. Então, se você tem paz com Deus, deixa eu ver aqui, está querendo ter aqui. Isso. Se você tem paz com Deus, você está justificado. Se você está justificado, você vive em paz. Então, vamos analisar aqui o exemplo de uma igreja que teme a Deus. Quais são as características que nós identificamos aqui? Primeiro, é uma igreja que perseverava não no erro, não no pecado, não perseverava na desobediência, não perseverava na carnalidade, não perseverava na mentira, mas eles perseveravam em algo que eles chamam de doutrina. E diz que eles perseveravam também em um negócio que eles chamam de comunhão, que é difícil você ver isso nas pessoas. Irmãos, ter comunhão. Até o nosso próprio sangue, a gente não tem comunhão com o nosso próprio sangue, gente da nossa família. Irmãos, para ser verdade, eu não tenho comunhão com meus irmãos. Nenhum deles. Comunhão, não tem. Sabe? Às vezes eu tenho mais. A minha comunhão é mais com o povo de Deus, a família da instituição, né? Que é a minha família da fé, do que com a minha família da carne. Essa é uma realidade, que a gente tem mais comunhão com a família da fé do que a família da carne. Então, quando fala de eles tinham comunhão, eram os irmãos, eles tinham comunhão, então eles faziam o quê? Eles partiam pão, eles iam nas casas, sabe? Eles perseveravam, né? Na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, eles perseveravam no momento de oração. Aproveite que amanhã vai ter momento de oração para você perseverar junto comigo. E diz no 43, no versículo, né? Capítulo Atos 2, 43, em cada alma havia temor. Então diz que, porque a igreja perseverar, o que é perseverar, pastor? Porque fala perseverar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja da Galáxia, os Gálatas, aqui no capítulo 6, o versículo 9, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção da igreja hoje, está me vendo, me ouvindo pelas rádios, pelos aplicativos, é você não se cansar de fazer o bem. Irmãos, acho que não tem nessa terra quem é mais decepcionado, quem é mais traído, quem é mais enganado, quem é mais abandonado do que a figura de um pastor. Não existe. O irmão de igreja não é mais desprezado, abandonado do que a figura de um pastor. Irmão, se eu fosse anotar no meu caderninho, que eu, graças a Deus, não tenho caderno de anotação de gente que me machucou. Não tenho. Já joguei fora, já liberei o perdão. Se mesmo que não tenha me pedido perdão, eu já liberei o perdão, deixa que as pessoas façam como fez Estevão. Senhor, não impute a essas pessoas esse pecado. Não impute elas, que elas já têm tanto, né? Vai jogar mais esse sobre elas. Não impute. Então, Paulo diz à igreja da Galáxia: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, quando eu estou falando que uma igreja, eu li lá em Atos 2,42, diz que a igreja, uma das suas, da sua marca, é a marca da perseverança. E o que é perseverança? Perseverar é persistir. Eu tenho que persistir em fazer o bem.
a marca é não desistir. Você sabe que eu tive a prova da autoescola, eu fiquei aprovado, eu fiz 8 provas para passar na 8ª prova. 8, fui aprovado 7. Foi da 8ª. Por que eu persisti? Entendeu? Isso é coisa importantíssima. Quando você vê a pessoa desistindo de tudo, se você desiste do mínimo, você nunca vai ter o máximo. Então, uma das marcas de uma igreja que teme a Deus é uma igreja persistente, uma igreja que não desiste, que insiste, que é constante, que é firme, que perseverar é ter paciência. Paciência. Perseverar é paciência. Perseverar, eu tenho que ser obstinado pela perseverança. Perseverar. Porque eu tenho milhares de situações que me acontecem que dá vontade de desistir. Você pensa que eu não tenho vontade de largar tudo para lá? Largar esse peso? Largar esse fardo? Eu tenho que ter uma vida normal. Tomar conta só da minha vida, cuidar da minha esposa, eu e dela, e ela de mim. E eu sou livre, viver a minha vida. Claro que eu penso, mas eu não sou, como diz Paulo em Hebreus 10, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Então, quem não persevera está indo para outro caminho. Então, uma igreja que teme a Deus, o primeiro ato dessa igreja tem que ser uma igreja perseverante, uma igreja firme, uma igreja que ouviu a palavra, o evangelho, falou: eu aqui não saio, essa é o meu ministério, esse é o meu serviço, esse é o meu trabalho, esse é a igreja que Cristo me colocou, é a sua igreja, tem esse nome porque o Estado exige que tenhamos um nome, né? Fantasia, né? Na realidade, a igreja de Cristo. Então, quando eu li aqui Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo separemos, se não desfalecemos. No versículo dele diz: por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos. Versículo 10. A todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente. Então, Paulo coloca uma classe na frente das outras classes. Às vezes a gente faz uma escolha errada. Você imagina, irmão, eu tenho, comigo é 4. Minha mãe está ali, me vendo agora. 4 irmãos. 4 irmãos. Como que eu posso, num domingo, que eu tenho que ministrar a palavra de Deus para centenas de pessoas pelas rádios, aplicativo, Facebook, como que eu posso estar sentado num boteco, que meu irmão é dono de um boteco, sentado com ele ali, fazendo o que ali? Como que eu posso ter comunhão? Como que eu posso ter comunhão com outro que está bebendo, xingando, não quer ouvir sobre Deus? Como que eu posso ter comunhão? Não posso. A gente até se esforça em ter comunhão com essas pessoas, mas você tem que decidir. Não sou eu que estou separando as coisas erradas. Quem está fazendo é Deus. Olha aqui, ó. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecer. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. A gente faz o bem a todos. Fazer bem faz a todos. Agora, ele fala assim, principalmente. Então, o bem tem que ser a quem? Principalmente a quem? Ao da família da fé. Quem é a família da fé? É a família de Cristo. É o povo de Deus. É os irmãos que congregam, os irmãos que estão em Deus, os irmãos que estão ligados no Espírito. Então, se você tiver que escolher, segundo, não é a minha ideia, irmão. Eu estou lendo a palavra de Deus. Porque às vezes a gente escolhe errado. Eu tenho que ir, sabe, no meu irmão, na minha cunhada, no meu cunhado, não sei o quê. Irmão, se eu tivesse que ir na casa de cunhada, só cunhada tem 12, sabe? Parentada que não acaba mais. O que eu vou fazer da vida? Acabou, pastor não vai pregar mais, pastor não vai congregar mais, porque vai viver só
fazendo o quê? Agradando pessoas que provavelmente não estão nem aí para a tua fé, debocham da sua fé, zombam do teu Deus. São pessoas... Elas têm que ver Cristo na sua vida, irmão. Elas têm que ver Cristo. Elas têm que saber como você escolheu, igual Maria, escolheu se assentar e ouvir a palavra. Outros escolhem ser Marta, ficarem agitada no mundo, né? Agitado. Nós escolhemos ser Maria. E Marta reclamou de Maria com Jesus. Falou, minha irmã não me ajuda. Jesus falou assim, ela, Maria, escolheu a melhor parte. É sentar e ouvir o mestre. Então, quando você está aí, você está ouvindo o pastor Pedro Inácio, não. O mestre é o Cristo. Eu estou transmitindo a palavra de Cristo. Ele é o mestre. Ele é o pastor. Ele é o apóstolo. É por ele que eu estou aqui. É por causa dele que eu estou aqui. É a palavra dele que está sendo... É a palavra dele que nós estamos usando aqui. Aqui não é a palavra de nenhum homem. Não é a palavra de um bispo, de um pastor. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Estou aqui, congelou lá, eu não sei se parou, mas não parou não. Então, abençoados, a primeira característica de uma igreja, nós lemos lá em Atos 2, 42. E perseverava. Então, era uma igreja perseverante, uma igreja paciente, uma igreja obstinada, uma igreja constante, uma igreja que insistia. 18 anos para 19 anos, rádio, investindo. Eu podia pegar esse dinheiro todo, que não seria nada errado, eu pegar para mim, usar na minha vida. Desde o momento que eu pago o aluguel, que eu pago em luz, que eu pago o telefone, que eu pago tudo, o restante eu poderia pegar tudo para mim e viver com o resto que entra de oferta. Mas eu invisto na evangelização, melhor imagem, melhor som, rádios, aplicativos, sabe? Para chegar às pessoas, para chegar nas pessoas. Então, a minha intenção é que essa palavra chegue às pessoas, liberte as pessoas, porque as pessoas estão algemadas. Um dia, você que faz parte hoje da família da instituição, um dia você foi algemado à religião. Você lembra como era a tua vida? Como era a minha vida antes de Cristo, antes do Evangelho chegar até nós? Era uma algema, prisão, prisioneiro, preso aos homens, os homens nos dominavam. Irmãos, pastor, olha aqui em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo fala assim, eu não vou parar, eu vou avançar. Então, isto é um ato de perseverança. Eu não vou parar. Então, uma igreja que teme a Deus é uma igreja perseverante. Uma igreja que persevera na oração, persevera nos cultos, persevera no partir do pão, persevera na comunhão. E Deus faz a sua parte. Deus não vai ficar devendo nada para nós. Deus está agora, você que está me ouvindo pelas rádios, pelos aplicativos, me vendo pelo Facebook, pelo YouTube, vai me ver depois. Deus está operando poderosamente nesta hora, na sua vida, na sua mente, te dizendo, exemplo de uma igreja que teme a Deus, uma igreja perseverante. Não é, estou desanimado. Então você não é perseverante. Eu não quero mais saber de Deus, eu quero agora beber cachaça, mas eu quero pagode. Isso, vai lá, você já teve de lá. Você sabe o que tem lá? Tem lá mentira. Tem lá música que se canta e que não se vive. Se fala de amor, se canta amor, se canta um monte de coisa e não se vive. O mundo é uma ilusão. Eu sei que é uma ilusão, porque eu vivi nessa desgraça, dando lugar à minha carne, dando lugar aos meus desejos. Eu só tive sofrimento na minha vida. Quase que a minha vida se vai. Mas Deus teve misericórdia de mim
e me preservou para que eu fosse um instrumento. Então Paulo diz, olha, eu avanço. Ele disse, eu não vou me cansar de fazer o bem, eu sei que eu ainda não tenho problemas do passado, mas eu me esqueço dessas coisas. Então, o perseverante, ele não fica olhando para o passado. Você não é senhor do passado. Teu passado já passou. Pessoas que ficam agarradas com o passado são pessoas que vivem com depressão. Pessoas que ficam agarradas com o passado são pessoas que vivem deprimidas. Pessoas que ficam em excesso de preocupação com o futuro são pessoas ansiosas. Vou repetir. Pessoas que estão agarradas com o passado são pessoas a ser candidatas a terem depressão. Pessoas que ficam preocupadas demais com o seu futuro serão pessoas ansiosas demais, terão crise de ansiedade demais. O que deixa a pessoa ansiosa não é o passado, é o futuro. É o futuro dos filhos, é o teu futuro, é o futuro do trabalho, é o futuro de não sei o quê. Então as pessoas ficam lá e isto cria ansiedade. E a preocupação com o passado cria depressão. Porque, você imagina, irmãos, se eu parar e pensar no meu passado, olhar, ver lá, onde eu estou aqui agora, nesse lugar aqui que eu estou aqui agora, era o quarto que minha mãe vivia, não era isso aqui derrubou e fez outro. Minha mãe vivia com o meu pai, minha mãe está aqui. Quantas brigas eu vi aqui, meu pai espancando minha mãe aqui, nesse espaço que eu estou aqui. Quantas socos, xingamento aqui, nesse mesmo lugar que hoje para a glória de Deus. Mas foi um palco de brigas, de xingamento, de espancamento. Agora, se eu fico agarrado nisso, se meu coração, você acha que eu teria essa cara, essa aparência que eu tenho hoje, essa força que eu tenho hoje? Claro que não. Claro que não. Eu sei que você passou, eu sei que você sofreu, eu sei que você passa, eu sei, irmãos, você pode contar o que você quiser, minha vida é assim, eu não quero saber como é que foi a sua vida, eu quero saber para onde que ela está indo agora. Porque a igreja que teme a Deus é uma igreja forte, uma igreja perseverante, uma igreja que vê Deus. Quando alguém teme a Deus, você vê a atuação de Deus. Então, igreja, eu quero terminar com Hebreus 10, 25. Olha outra. Aqui, ó. Hebreus 10, 25. Diz assim: uma igreja que persevera é uma igreja que congrega. É uma igreja que congrega. Olha o que Paulo diz aqui. Não deixemos de congregar. Então, uma igreja que teme a Deus, eu digo pessoas que temem a Deus, cristãos que dizem ser cristãos, que temem a Deus, ele não pode deixar de congregar. Não pode deixar de congregar. Então, diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Você vê, lá atrás, Paulo já dizia, há pessoas que não gostam de congregar, congregam forçadamente, por elas eu não iriam mais. Isto é um sinal de naufrágio. As pessoas estão naufragando na fé. Não é por causa do diabo, porque o diabo, Jesus já derrotou ele. Mas é por causa delas mesmo, que elas não são perseverantes. Elas colocam os obstáculos na frente do sucesso. Na frente do sucesso está o obstáculo. Você tem que passar por cima do obstáculo. O obstáculo tem que ser superado, ele não vai derreter na sua frente. Você tem que pisar nele, você tem que passar por cima dele. Então, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto quanto vês que o dia se aproxima. Que dia? O dia do Senhor, o dia do encontro, o dia do juízo, aquele dia que as pessoas vão chorar, vão gritar desesperadamente, igual aquelas 5 virgens malucas que ficou gritando desesperadamente: minha lâmpada está sem óleo, vai ficar sem óleo. Vai ficar sem óleo. Então, irmãos, nós vamos voltar a esse assunto, é muito importante, nós vamos voltar, não pode dar assim um relance nessas palavras. As palavras têm que ser bem batida, bem trabalhada, tá bom? Então, nós temos agora 3 minutos. Eu sou o teu irmão, para quem sou o pastor Pedro Inácio, para quem eu não sou pastor,
Eu sou o teu irmão, Pedro Inácio, mas vou lhe dizer, você que está me ouvindo pelas rádios, gostaria demais de ser o teu pastor, gostaria demais, não é para me meter na sua vida, não para dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer, mas eu quero te mostrar o que Deus quer de nós. Então, se você é ovelha de Cristo, você tem que saber o que Cristo quer de você. Você não é ovelha de um homem, você é ovelha de Jesus. Então, você precisa saber o que Jesus quer contigo. Então, eu gostaria de pastorear a sua vida, queria que você trouxesse a sua família, queria que você se juntasse a nós, queria que você me desse a mão e estivesse conosco, sabe? Fizesse parte da família Restituição. Não alguém de longe, mas que se aproximasse, conhecesse melhor o nosso trabalho, conhecesse melhor, venha me conhecer pessoalmente, vai lá no gabinete, chegue cedo, converse comigo meia hora, uma hora, não tem problema, eu estou ali esperando você chegar para conversar. Todos os nossos membros têm essa liberdade de conversar com o seu pastor. Então, você que está me ouvindo, eu gostaria demais, está me ouvindo pelas rádios, de pastorear você, sabe? De ser um exemplo para você, de ser um modelo para a sua vida. Tá bom? Amanhã você vai ter uma oportunidade, às 7h30 trazer sua família e orar comigo, orar com o pastor. Na quinta-feira você tem outra oportunidade, às 7h30. No sábado que vem você tem uma oportunidade às 18h15. E no domingo você tem duas oportunidades, às 9h e às 18h30. Tá bom? Nós estamos reunidos na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a Estação de Olinda e de Anchieta, município de Nilópolis. Meu telefone para contato é o 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Tá bom, queridos? Deixa eu me despedir aqui dos irmãos das rádios. Fiquem em paz. Eu quero que você venha fazer parte da nossa família. Você que está pela rádio, venha conhecer o Ministério da Restituição. Você não vai... Não, faça uma visita sem compromisso. Muitas pessoas têm nos visitado sem compromisso. Vai lá, ouça a palavra, vai para a sua igreja, ouça o seu pastor, ou você ouça nas rádios, e vai fazendo. Você que está fora das congregações, tá? Você que é um músico, tem um talento, quer tocar conosco, traga seu instrumento. Se você não tem, nós providenciamos um instrumento. Venha se unir a nós, venha fazer parte da família Restituição. Tá bom, queridos? Deixa eu me despedir aqui das rádios. Um beijo para vocês, ouvintes das rádios. Glórias a Deus. Isso, pronto, já foi para a rádio. Glórias a Deus. Isso. Deixa eu me despedir aqui dos irmãos. Tenham todos aí uma noite abençoada. Beijo para a família Restituição, beijo para todos, minha mãe querida, abençoada, saúde, paz e prosperidade, anjos de Deus trabalhando com a família de Deus. Glória a Deus, tchau, 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 tchau.